Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade às nossas aulas, aos grupos de vertebrados que nós estamos vendo. Semana passada nós vimos os peixes e os anfíbios, só relembrando. E hoje nós vamos estudar os répteis, as aves e os mamíferos e as suas respectivas características. Começando pelos répteis. Os répteis estão distribuídos de maneira mais ampla em ambientes terrestres do que os anfíbios, e isso está relacionado a algumas características próprias dos répteis, que são a proteção do corpo dos répteis contra o ressecamento, a fecundação interna e aos ovos com casca rígida. Então, essas três características são as que favoreceram a conquista do meio terrestre pelos répteis. Os répteis são representados pelos lagartos, as lagartixas, as tartarugas, os jacarés, as serpentes e outros seres vivos. Eles têm, então, o ovo com a casca rígida, que protege o embrião. Esse ovo contém reservas de água e nutrientes. A pele é revestida por escamas que evitam a perda de água. São ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo deles varia com a temperatura do ambiente. Respiram por um par de pulmões. São ovíparos, com fecundação interna. Possuem ovos, né? Há três grupos principais, que são os quelônios, representados pelas tartarugas e os jabutis, os crocodilianos, que são jacaré, crocodilo, e os escamados, que são os lagartos e as serpentes. Temos algumas imagens de répteis, então a tartaruga, lagarto, jacaré, espécies de serpentes, né? Então são algumas fotos de répteis. Falando um pouco de aves agora, há espécies que não voam, por exemplo, a ema e o avestruz. Outras já são voadoras, né? Por exemplo, o beija-flor e o gavião. E aquelas aves que podem nadar e se alimentar na água, que são os patos e pinguins. As aves são endotérmicas, ou seja, a temperatura é constante com o ambiente, né? Não varia de acordo com o ambiente, é sempre a mesma. O corpo é recoberto por penas, elas possuem bicos e não têm dentes, apresentam na pele algumas glândulas que são chamadas glândulas uropigianas. Essas glândulas vão secretar uma substância oleosa para as penas. Então, a gente observa nas aves que as penas delas estão sempre brilhantes, né? A gente sempre repara. Então, esse brilho deve-se a essas glândulas que secretam uma substância oleosa mesmo. Por isso que elas ficam tão brilhantes. As aves respiram por pulmões, que estão ligados aos sacos aéreos. São ovíparas, com fecundação interna. O voo das aves, gente, possibilitou que elas ocupassem diversos territórios. Por quê? Pelo rápido deslocamento, né? E algumas características que possibilitaram esse voo, como, por exemplo, os membros anteriores das aves são asas, né? Elas apresentam também uma estrutura chamada quilha, que é uma estrutura na qual prende os músculos peitorais, que é responsável pelo batimento das asas. Elas possuem também os ossos pneumáticos. Então, todos os ossos das aves são chamados de pneumáticos. O que significa isso? Que esses ossos são ocos. Então, eles estão cheios de ar, né? Isso facilita o voo também. E, principalmente, os sacos aéreos, que aumentam a capacidade respiratória das aves. Então, aqui nós temos algumas espécies de aves, né? Temos uma grande variedade de espécies de aves.
no território brasileiro. E, por fim, os mamíferos. Os mamíferos são representados pelas baleias, os morcegos, os cães, gatos, ratos, né? E também seres humanos. São endotérmicos, apresentam glândulas mamárias, uma característica importante que é específica dos mamíferos, né? Que é essa de possuir as glândulas mamárias, né? Que vão produzir o leite para a amamentação. A pele é recoberta por pelos, que auxilia na manutenção do corpo. Apresentam acúmulo de gordura sob a pele, que funciona como uma reserva energética. Apresentam algumas glândulas, que são as glândulas sudoríparas, que secretam o suor, as glândulas sebáceas, que produz uma substância oleosa para impermeabilizar a pele e os pelos. Apresentam músculos torácicos e o diafragma. O diafragma é um músculo que está presente somente nos mamíferos. Apresentam dentes e são vivíparos, com fecundação interna. Ou seja, os filhotes se desenvolvem no corpo da mãe ou no marsúpio, né, que fica na parte externa do corpo da mãe, no caso do canguru. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essas 3 classes dos mamíferos, das aves, e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tenha uma ótima semana e até a próxima aula.